Shalom, amados. Shalom, você que está assistindo. Que Deus traga alegria e bênção em cada coração. Abra comigo Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Nesse dia abençoado, de chuva abençoada, frio abençoado, que a gente tem que agradecer. Diz assim a palavra do Senhor: porém sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador, ou abençoador, ou premiador daqueles que diligentemente o buscam. Pode se sentar. Pode se sentar. Eu gosto muito desse versículo. E ele fala ao nosso coração algo bastante forte. Não tem como ter uma vida com Deus se você não tiver fé. Não tem como você ter uma vida de intimidade ou na presença de Deus se você não acreditar nele. Primeiro eu tenho que acreditar que Ele existe. Acreditar que Ele é aquele que me abençoa, aquele que traz o galardão, o prêmio. E o galardão está ligado à minha coroa, a coroa da vida eterna. Não tem como me aproximar de Deus se eu não tiver o meu coração voltado àquilo que Ele fez, desde a criação até a vida e a morte e a ressurreição do seu Filho. Eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso entregar a minha vida a Ele. Então, se eu quiser me aproximar de Deus, primeiro eu tenho que acreditar que Ele existe. Eu tenho que acreditar quem Ele é. Ele é Senhor. Ele é único. Fora dele não há Deus, diz as Escrituras. Ele mesmo disse isso. Fora de mim não há Deus. E esse mover profético de Deus para a nossa vida, da existência dele, traz para nós as bênçãos, as vitórias, as conquistas, mas principalmente o mais importante, a vida eterna. Obrigada. A vida eterna. E a vida eterna com Ele. Então, para eu ter a vida eterna, eu tenho que acreditar nele. Para eu me aproximar dele, eu preciso acreditar nele. A fé é crer, é confiar, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta absolutamente nada, eu creio que Ele existe. Porque Deus não se move pelo meu sentimento, Ele se move pela minha fé. Então, sem fé é impossível agradá-lo. Agora, com fé, eu posso agradá-lo e entender que nele há tudo que eu preciso. Não só bênçãos e vitórias, mas a salvação, a vida eterna com Ele. Então, esse versículo é muito especial. Então, Ele é premiador, abençoador daqueles que diligentemente o buscam. O que é diligente? Persistente, perseverante, dia após dia, dia após dia, sem desistir. Então, se eu não desisto, Ele me abençoa. Se eu ando na presença dEle, Ele me abençoa. Se eu acredito nele, Ele me abençoa. Então, sem fé é impossível agradar, mas com fé eu consigo agradar. E assim Ele me abençoa, principalmente com a presença eterna. Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor, obrigado, porque o Senhor é o único Senhor. Fora de Ti não é Deus. O Senhor já disse isso através do profeta Isaías. Não há Deus além de mim, fora de mim não há Deus. É a Ti que o nosso coração se volta, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. É para Ti que caminhamos, é em Tua direção que vamos, Senhor. É a Tua face que buscamos. E nessa noite
noite não é diferente. A tua presença, Senhor Jesus, é o que desejamos neste lugar, e aonde o Senhor nos levar, dentro da nossa casa, no trabalho, é a tua presença que desejamos. E cremos, ó Deus, a sua manifestação. Então vem, Senhor, e libera as suas bênçãos, libera o seu poder, porque estamos te buscando de maneira perseverante, diligente. Buscamos o Senhor, cremos no seu amor, cremos na sua presença. Então vem ser adorado aqui hoje, vem ser engrandecido aqui hoje, Rabastor e Viadânia. Venha receber o que te é devido, Senhor, porque a ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Tudo é teu, tudo é para ti, tudo, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu nome esta noite, nós queremos engrandecer o teu nome, nós queremos orar a ti, mas nós queremos ouvir a tua palavra. Então move através das orações, do louvor, da tua palavra que será ministrada pelo teu filho. Move, Espírito Santo, sobre nós, move sobre cada vida que está assistindo neste momento. Que o Senhor venha ser engrandecido aqui, porque o nosso coração está desejoso de ti, Senhor. Nós queremos nos aproximar do que cremos, nós queremos estar diante de ti porque cremos, nós queremos buscar a tua face porque cremos que não há outro Deus. Tu és santo, tu és digno. Obrigada, Senhor. Adore ao Senhor essa noite. Engrandeça aquele que é vivo e aquele que reina para sempre. Aplauda o Senhor e comece a louvar. O Senhor está aqui no nosso meio nesta noite, e é para Ele que nós estamos aqui. O culto é prestado a Ele, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas que nós fazemos, é para Ele é tudo que nós fazemos aqui. Todo o nosso coração, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Então entregue tudo nas mãos do Senhor nessa noite. Fale com Ele, entre na presença dEle, porque Ele está aqui conosco hoje. O que nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O que nele, por Ele, para Ele são todas
Nós acabamos de ouvir que sem fé é impossível agradar a Deus. E nesse mesmo capítulo, a gente vai ver o nome de muitas pessoas que agradaram o nome do Senhor. A gente vai começar a ver versículo por versículo, citando nominalmente muitos deles, que ouviram a voz do Senhor, deram atenção ao que o Senhor falou, obedeceram ao que o Senhor falou, colocaram em prática e foram viver o sobrenatural nas suas vidas. Eu convido você nessa noite a se derramar na presença do Senhor. Comece a abrir os seus ouvidos espirituais. Comece a dar atenção ao que o Senhor tem para falar com você hoje. Porque essa mesma palavra diz: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas que você esteja pronto para viver o que o Senhor tem para você viver. E quando nós vivemos de fé, as muralhas à nossa frente, elas caem pelo poder da palavra do Senhor nas nossas vidas. Não há circunstância, não há gigante, não há problema que o Senhor não possa cuidar. Esse Deus que está aqui hoje, nessa noite, Ele quer falar com você. Dê ouvidos a Ele, abra o teu coração e comece a profetizar sobre a tua vida, que você vai viver pela fé.
precisamos acreditar que o Senhor está conosco, aonde quer que a gente coloque a planta dos nossos pés. Verdade. Essa música, Deus me deu um tempo atrás e eu demorei para entender até o significado dela. E ela começa falando, e eu acho que talvez uma das partes mais importantes dela seja logo esse começo. E ela fala assim: será que você lembra de onde o Senhor te tirou? Será que você se lembra, ou será que você imagina onde era para você estar hoje se não fosse a mão do Senhor? Verdade. E isso é a chave. Isso é a chave para que nós nunca nos desviemos nos caminhos do Senhor. Oh, meu Deus, é verdade. Porque as guerras vêm, as lutas vêm. O Senhor não prometeu que seria diferente. Mas para cada guerra o Senhor deixou uma promessa para nós. E esse mesmo Deus que diz para mim e para você: seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo aonde quer que você for. Obrigado. Aonde quer que você andar, eu estarei ao teu lado. Obrigado, Deus. De dia como a nuvem, de noite como a coluna de Oh, fogo. glória a Deus. Esse é o Deus vivo que está aqui hoje, que não mudou em nada, e que diz para você: eu sou Emmanuel, eu sou o Deus contigo. Eu estou aqui para cuidar, para guardar. Obrigado, Jesus. Eu estou aqui porque eu te amo. Eu também te amo, Jesus. Então escute a voz do Senhor nessa noite. Se você está longe dos caminhos dele, volte para o caminho dele. E não se desvie mais, nem para a direita, nem para a esquerda. Oh, Mas prossiga para o alvo, prossiga para o centro da nossa vida, que é o Senhor Jesus. Escute o que o Senhor tem para falar com você nessa noite. Será que se lembra como tudo começou? Será que se lembra de onde eu te tirei? Das trevas e de toda escravidão, de um lugar que te fazia perecer. Mostrar
Deus poderoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. 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 Graças a Deus. Tudo bem por aí? Graças a Deus. Qualquer coisa aqui é um frio, tá? Estiver tremendo. Vamos pedir para o Senhor falar conosco nessa noite? Fala mesmo, Senhor. Se você puder, fique em pé novamente. Senhor, meu Deus, meu Pai, esse culto é teu, Pai. Sim, Deus. Desde o começo, desde quando nós colocamos os nossos pés aqui dentro. Sim, Jesus. Fala conosco. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor. Sim, fala conosco. Senhor, e que nessa noite, cada um dos Teus filhos que estão aqui, Sim, meu Deus. e daqueles que um dia ainda vão ouvir essa palavra, Sim, Jesus. possam ouvir a Tua voz. Sim, Senhor. Fala. Possa, Senhor Deus, Senhor. entender a Tua vontade para a vida de cada um deles. Sim, Senhor. Senhor, fala conosco, fala através de nós. Ministra, Senhor, Tua vontade, que Senhor. eu possa ser boca Tua nessa noite. É, Pai. Senhor. E que nessa terra encontre um solo fértil, que nesse lugar, Pai, possa frutificar. Que essa palavra, Pai, ela possa cumprir o propósito para o qual ela foi colocada. Sim, Jesus. Senhor, nós sabemos que o Senhor já está aqui conosco. Nós sabemos, Pai, que onde dois ou mais estão reunidos, Pai, a Tua promessa, a Tua garantia que o Senhor estaria ali no meio. Então nós temos que o Senhor está aqui. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido nesse lugar e pelas nossas vidas, Senhor. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Jesus. Amém? Amém. Amém. Fala. Abra a sua Bíblia aí em Números 13. Glória a Deus. Que nessa noite o Senhor possa falar com você. Amém. Fala. Aquilo que você precisa ouvir, aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Meu Senhor, Deus, precisamos. que Ele possa revelar a cada um de nós hoje. Sim, Deus. Números 13, primeiro versículo. Números 13, no versículo 1 e 2, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual o maior entre eles. Vamos pular lá no versículo 22 agora, desce um pouquinho aí. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estava ali a irmã, Sesai e Talmai, filhos de Anak, e Hebrom foi edificada 7 anos antes de Josué no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com cachos de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, sobre uma vara, como também romãs e figos. E chamaram aquele lugar de vale de Escol por conta do cacho que dali colheram, de cortaram os filhos de Israel. E depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E tornando, deram-lhes conta e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E ali também vimos os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus que habitam na montanha, e os cananeus que habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente
prevaleceremos contra ela. Amém? Amém. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é sobre onde estão os nossos olhos diante da adversidade que se levanta. Em que nós estamos preocupados, em que nós estamos olhando e qual é a nossa postura diante da adversidade que se levanta na nossa vida. Aquele povo, eles já tinham uma promessa sobre a vida deles. Eles já sabiam que a terra manava leite e mel. Por isso que quando eles trouxeram os frutos, eles disseram, verdadeiramente mana leite e mel, porque eles já sabiam da promessa. E eles foram lá e puderam ver com seus próprios olhos que a terra que o Senhor tinha para eles era boa, e era aquilo mesmo que o Senhor tinha prometido, talvez até mais do que eles pudessem imaginar. A gente leu aqui que eles trouxeram cachos de uva, precisou de 2 homens para trazer esse cacho de uva, né? Se você presta atenção, se você se ligou, esse é o logotipo da igreja, né? Deve ter no banner ali, não sei se dá para ver. São 2 homens trazendo um cacho de uva que, se é para 2 homens trazerem, deve ser bem grande, deve ser algo precioso. E esses homens, eles foram lá espiar essa terra, e eles trouxeram os frutos, viram que verdadeiramente manava leite e mel, mas ainda assim a maioria voltou maldizendo a terra, amaldiçoando a terra e dizendo que ali haviam gigantes, ali a terra era uma cidade fortificada, ou seja, havia grandes muralhas, grandes fortalezas em volta, que não era fácil de entrar. E veja o que aconteceu. Dos 12 que foram espiar a terra, 2, né, Josué e Caleb, que voltaram dizendo bem da terra, os outros 10, ou seja, a maioria, amaldiçoando a terra ou praguejando contra a terra. Às vezes eu fico lendo essas passagens assim, eu fico me perguntando, de que lado será que a gente estaria se a gente estivesse lá naquele momento? Porque hoje, lendo aqui, a gente acha fácil, parece óbvio, né? Não, estaria com Josué, claro. Fala bem da terra, temos uma promessa, estamos perto de chegar na promessa. Será realmente que a gente estaria do lado que falou bem, ou do lado que apenas parou no tamanho dos gigantes? Qual será que seria a nossa postura diante de tudo aquilo? Porque a palavra diz que esses homens que vieram falando mal, eles conseguiram de alguma forma contaminar toda a população. A palavra vai dizer um pouquinho mais à frente ali que no outro dia todo o povo de Israel chorou, caiu em lágrimas e começaram a praguejar contra Moisés. Ué, mas o Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto? Que lado será que nós estaríamos? Porque esse povo, veja, não é um povo que apenas ouviu falar do que o Senhor fez, não é um povo que, como nós, não viu com os próprios olhos um monte pegando fogo, um monte saindo fumaça. Eles viram. A palavra do Senhor diz que eles viram a manifestação do Senhor. A gente voltar um pouquinho, a gente estava no capítulo 12, se a gente voltar no capítulo 10 de Números, falava assim, e a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Você consegue imaginar que manifestação gloriosa é essa? Conforme eles caminhavam, a nuvem do Senhor ia dando o caminho. Então era algo que dia e noite eles viam a manifestação do Senhor. Eles viam a mão do Senhor cuidando deles. E assim é conosco também, ou deveria ser conosco também. Será que a gente está vendo a mão do Senhor cuidar de nós dia e noite? Ou será que os nossos olhos estão apenas parados quando se levanta alguma dificuldade, quando algum problema se levanta na nossa vida? De dia, aquele calor do deserto, talvez o povo murmurando, praguejando, mas o mesmo povo não via que a nuvem do Senhor estava sobre eles. Verdade. De noite no deserto, ao contrário, é muito frio, a maioria deve saber. Então, se de dia é aquele calor extremo, de noite é um frio extremo também. E de noite a palavra do Senhor nos garante que a coluna de fogo estava com eles também. Aleluia.
Aquele povo, quando tinha fome, o Senhor providenciou o maná dia após dia. Glória. Aquele povo via a manifestação do Senhor. Esse é o mesmo povo que viu o mar vermelho se abrir. Você consegue imaginar? A gente hoje imagina, reproduz a cena em filme, mas você consegue imaginar você diante de um mar que parou e se abriu para você passar? A palavra do Senhor diz que eles passaram a pés secos. Aleluia. Diz que quando chegaram ao mar, soprou um vento forte que abriu o mar no meio, e eles atravessaram a pés secos e enxutos. Glória a Deus. O Senhor estava com aquele povo dia e noite. E assim o Senhor está comigo e com você também dia e noite. Obrigada, Jesus. Mas eu pergunto para você, de que lado você está? Aonde estão os teus olhos hoje? É no problema que se levantou? É no gigante que está parado à tua frente? Ou é sobre a mão do Senhor que continua agindo sobre a tua vida? Oh, Senhor. Essa música que a gente acabou de cantar, como eu disse, eu considero a parte mais importante dela, pelo menos para mim, as primeiras frases, porque se a gente se lembra de quem o Senhor é, a nossa fé não esmorece. Verdade, Jesus. A nossa fé não para no meio do caminho. Aleluia. Aquele povo olhou para Moisés e falou assim: nós preferimos voltar para a escravidão, só pelo medo que eles estavam daquele outro povo. Eles olharam para Moisés e falaram: você nos trouxe aqui para morrer no meio do deserto. A mente deles ainda era uma mente de escravo. A mente deles ainda era uma mente de quem era dominado, não era uma mente que estava pronta para receber a bênção do Senhor. Vamos avançar um pouquinho. Se você deixou números abertos aí, avança para números 14, no versículo 1 também. Olha só o que aconteceu naquela noite, após os espias terem voltado de espiar a terra. Eles ficaram 40 dias lá. Então levantou-se toda a congregação, todos, e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação disse: se morássemos na terra do Egito, né? Ou se morreremos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, e as nossas mulheres e as nossas crianças para que sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Aquele povo tinha promessas sobre a vida deles, e você também tem a promessa sobre a sua vida. Glória a Deus. Se você ainda não tomou posse disso, que nessa noite você possa entender que o Senhor tem para você são planos de paz. Que o Senhor tem para você os melhores planos. O Senhor não te trouxe nessa terra para sofrer, o Senhor não te trouxe nessa terra para ser derrotado, mas o Senhor trouxe nessa terra para que você seja abençoado e para que você também seja um abençoador. Oh, glória! Que nessa noite você possa tomar posse da vontade do Senhor para a sua vida e não querer voltar atrás como aquele povo quis voltar atrás. Ei, Jesus. Não é hora de parar e não é hora, muito menos, de retroceder, mas é hora de avançar. Porque aquele povo estava tremendo de medo, e a palavra diz que eles choraram a noite toda. Mal sabiam eles que eles estavam a alguns passos de viver tudo aquilo que o Senhor tinha falado para eles. Verdade. A terra estava ali à frente, eles já tinham visto que manava leite e mel, mas eles estavam querendo voltar para trás. Em outro lugar vai dizer que eles tinham saudades até das cebolas, né? Até de detalhes assim que tinha lá na escritura quando eles eram escravos. Avança um pouquinho ainda em Números 14, no versículo 31. Números 14, 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Palavra dura do Senhor. E vossos filhos pastorearão nesse deserto por 40 anos. Grava esse número 40. E levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número de dias que espiastes essa terra. 40 dias, um por cada dia do ano, levarei sobre vós
as vossas iniquidades. 40 anos e conheceis o meu apartamento, ou seja, vou me afastar de vocês. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandaram espiar a terra, que voltando fizeram murmurar a toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga diante do Senhor. A gente já deve ter ouvido muita pregação sobre murmuração, né? A primeira coisa que eu quero dizer para você é: se afaste dos murmuradores. Que espiritualmente você consiga identificar isso cada vez mais rápido. Amém. Aquela pessoa que chega perto de você, um comentáriozinho joga, e ela não fala a história completa, ela deixa você continuar. Já viu assim, assado? O que você acha? É aquela pessoa que começa murmurando e traz você para o lado dela para murmurar também. Verdade. Primeira coisa que eu digo para você: se afaste dessa pessoa. Amém. Ou corte essa conversa, dê um jeito, mas não continue a conversa. Porque essa pessoa são como esses espias que fizeram toda a congregação, todo o povo de Israel entrar em murmuração, e por conta disso eles acabaram morrendo no deserto. Você consegue imaginar a trajetória deles? O Senhor livrou eles da mão do Egito, com todas as pragas que o Senhor levantou sobre o Egito, né? Eles caminharam, abriu o Mar Vermelho, coluna de fogo de noite, coluna de nuvem, da nuvem de dia os protegendo, o maná caindo do céu. Quando eles viram a terra, eles quiseram voltar para trás. Esses aí morreram no meio do deserto. Que em nome do Senhor Jesus você não seja espiritualmente como essas pessoas que Amém. morrem no meio do deserto. Amém. Mas que você avance, que você continue caminhando. Aleluia. Porque logo à frente está a promessa que o Senhor tem para você. Eu creio. Logo à frente está ali a terra que mana leite e mel, e que o Senhor tem preparado para a sua vida. Eu creio, Jesus. Obrigado, Senhor. Se afaste dos murmuradores. Se afaste das pessoas que tentam fazer você parar. E aí tem um outro lado também que às vezes a gente não se dá conta. Que a gente acha que a gente é mais santo do que as outras pessoas que estão na igreja. Será que às vezes nós não somos essa pessoa? É, verdade. Será muitas vezes que não sou eu que estou fazendo esse comentário? Verdade. Será que não sou eu, de repente, que em vez de olhar a bênção que estou recebendo no dia, eu olho o detalhezinho que deu errado? Você já parou para glorificar o Senhor hoje no emprego que você tem? Você já parou para glorificar o Senhor da blusa que você tem para essa agasalha do frio? Você já parou para agradecer o Senhor pela chuva que está caindo? Aleluia. Verdade. Ou você é daqueles que, se está frio, é porque está frio? Eu conheço gente assim. Nossa, hoje está frio, hein? Pelo amor de Deus. Nossa, não aguenta essa chuva aqui. Tem ou não tem gente assim? Nossa, eu estou mofando já nessa chuva. Chovendo faz um dia, né? 2 dias, né? Eu estou mofando nessa chuva. E aí abre o solzão, aquele solzão de rachar. Ah, pelo amor de Deus. Tá cheio de mosquito aqui. Não aguento mais esse sol. É. E aí o dia que tá aquela temperatura assim, ó, 24 graus e meio, assim, ó. Aquela hora que você fala: nossa, mas que dia chato, né? Tá difícil de agradar. Não tem. Porque os olhos dessa pessoa, elas estão apenas em algo que é ruim. Isso às vezes é até um vício que a gente não percebe. Da gente olhar apenas o lado ruim das coisas. Que em nome do Senhor Jesus você não seja essa pessoa. Amém. Que você saiba glorificar o nome do Senhor Jesus em cada detalhe que acontece. Eu estou lembrando agora de algo que aconteceu comigo com a Amanda. Uns meses atrás a gente foi fazer um passeio. Era uma montanha assim, né? Lá no Paraná. Eu não sei se ela vai lembrar. Então é assim, você vai andando e você chega lá em cima da montanha lá. Você anda bastante. Mas está fazendo ufa lá já. Já está lembrando a parte ruim. E a gente estava mais ou menos no pé da montanha, estava no começo. Mas é um lugar lindo, um lugar maravilhoso. E a gente andou um pouquinho, deu uma primeira empreita assim, de repente veio uma mulher descendo assim. Eu não sei se a gente perguntou, se alguém perguntou para ela e a gente ouviu, né? E aí, como que é lá em cima? Como que é lá em cima? Ela falou: ih, é cheio de mosquito lá em cima. Olha. A gente estava no primeiro lance ali da montanha ainda, já estava cansado. A mulher volta falando que tinha mosquito lá em cima. Ela falou isso, o ponto continuou descendo.
caramba. E a gente andou mais um pouco, e aí outra pessoa descendo, né? Acho que a gente perguntou, acho que eu mesmo perguntei, não lembro. E aí, é bonito lá em cima? Nossa, lá em cima é lindo. Lá em cima é maravilhoso. E de fato, eu vou falar a verdade para vocês. Tem mosquito e é lindo. Mas assim, com que parte você quer ficar? A gente poderia, vamos levar o extremo aqui. A gente poderia levar ao extremo e parar ali. E parar de subir a montanha. E parar a nossa jornada. Mas caramba, nós saímos lá de casa, pegamos um ônibus, chegamos aqui, tem um ingressinho para pagar ainda, né? Vocês sabem que eu não jogo dinheiro fora, né? Tem um ingressinho para entrar ainda lá. Vou parar agora aqui, no meio do deserto, no meio dessa montanha. E a gente foi. E chegou lá, é maravilhoso. É lindo. Se a mulher não tivesse falado dos mosquitos, hoje eu não lembraria dos mosquitos. De tão bonito que é. E tudo isso volta na nossa reflexão aqui. Aonde estão os nossos olhos? Para que nós estamos dando importância? Nós estamos dando importância para esse mosquitinho que se levanta, que para nós parece um gigante. A palavra do Senhor diz ali que eles se compararam como gafanhotos perante os gigantes daquela terra. Ou seja, nós somos baixos, pequenos, somos como gafanhotos no tamanho deles. Mal sabia eles o que ainda estava por vir. Vamos avançar um pouquinho em Josué, no capítulo 2. Enquanto você abre aí, para a gente se situar, esses espias que a gente acabou de falar, o próprio Moisés que enviou. Bem? Aqui no livro de Josué 2, você vai abrindo aí, já se passou um tempo, já se passaram aqueles 40 anos, e Moisés tinha morrido, e ele deixou um sucessor, deixou alguém no lugar dele, que era Josué. Amém? Amém. E aí Josué, a gente vai ver que ele vai enviar novamente outros espias agora para a terra. Vamos lá, Josué capítulo 2, no versículo 1. E enviou Josué, o filho de Num, filho de Num, né? 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se a notícia ao rei de Jericó. Presta atenção que eles foram sondar, e o rei de Jericó já estava sabendo da fofoca, da notícia que aconteceu, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens aqui, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, já sendo escuro, aqueles homens saíram, e eu não sei para onde eles se foram. Ide depressa, porque vós os alcançareis. Porém, ela tinha feito eles subirem ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após deles no caminho do Jordão, até os vals, fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após deles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado, e disse aos homens, presta atenção nisso agora: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença.
Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Amém? Aleluia. É aqui. Olha só o que aconteceu dessa vez. Josué mandou os homens espiarem a terra e eles entraram na casa de uma mulher, né, chamada Raabe. E aqui aconteceu algo que quando eu parei quando o Espírito Santo me tocou para entender o que estava acontecendo ali, eu gostaria que você também entendesse da mesma forma. Não é comum citar os nomes na Bíblia. Não são todas as pessoas que se passam na Bíblia que têm os nomes citados, nominalmente falando ali. Quanto menos uma mulher. Nós sabemos que as mulheres naquela época, como elas eram tratadas, né? E quanto menos uma prostituta como ela. Quanto menos alguém que não era do povo de Deus, que era de um povo que se tornou inimigo de Deus. Verdade. Você imagina quantos adjetivos ou quantos graus ali de não sei como a gente pode dizer, mas de importância ao contrário, né? De desimportância que aquela mulher teria, assim, aos olhos de quem estaria escrevendo tudo isso. Mas ela tem o seu nome citado. E até hoje, uns 3.000 anos depois, mais ou menos, a gente fala o nome dela. E olha o que aconteceu. Ela que não era do povo de Deus, ela que não estava de dia vendo a nuvem de glória, de noite vindo a coluna de fogo, vendo o maná caindo do céu, ela ouviu falar. Ela ouviu falar que o Senhor Deus tinha aberto o mar vermelho para aquele povo. Aleluia. Ela ouviu falar que Deus tinha vencido com eles as guerras sobre outros reis. Ela tinha ouvido falar que o Senhor Deus já tinha dado aquela terra sobre eles. Às vezes eu fico me perguntando, às vezes a gente vem no culto e entra e sai da mesma forma que a gente entrou, ou sai falando que Deus não falou com a gente, não sentiu nada. E aqui, uma pessoa que nem era do povo, nem era da igreja, ela tinha mais fé do que talvez todo aquele povo que morreu no meio do deserto. Verdade. Toda aquela galera morreu, passou 40 anos para que eles, todos os cadáveres deles caíssem no deserto. E essa mulher prostituta, que não era do povo de Deus, tinha mais fé talvez que todos eles juntos. Nesse capítulo que a pastora leu na abertura do culto, em Hebreus 11, o nome dela é citado novamente. Depois a gente pode até dar uma passadinha lá. Mas ela é citada entre as grandes pessoas da fé. Vamos lá, Hebreus 11, para a gente ver. Lá no finalzinho da Bíblia. Deixa aí Moisés ainda marcado, que a gente volta aí depois. Josué. Josué, né? Deixa Josué no jeito aí, depois a gente volta. Hebreus 11. A gente vai ver nesse capítulo citando muitos homens e pessoas importantes, né, que agradaram ao Senhor. Hebreus 11, no primeiro versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Agora vamos fazer um negócio aqui que não é legal, tá? Mas pega o versículo 4, só as primeiras palavras, pela fé, Abel, amém? Vocês já encontraram aí? Uhum. Então aqui vai falar o que Abel fez, tá? Depois você marca e vai ler com calma o que cada um deles fez, pra gente não se estender muito. Versículo 4, pela fé, Abel, tararara. Vamos no versículo 5, pela fé, Enoque, tararara, foi transladado. 7, pela fé, Noé. 8, pela fé, Abraão. Pela fé, vamos continuar, vamos achar mais um aqui. Abraão, depois, o que mais? Vamos descer, Sara. 17, pela fé, ofereceu a Abraão Isaque, né? 20, pela fé, Isaque abençoou Jacó. 21, pela fé, Jacó, alguma coisa. 22, pela fé, José. 23, pela fé, Moisés, tal coisa. Vamos avançando. Aí nós vamos pro 31. Vamos pro 30 primeiro, Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. E aí no 31 a gente vai achar, pela fé, Raabe, a meretriz,
não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Você consegue entender que o nome dela, nesse texto, está em pé de igualdade com toda essa galera que a gente falou aqui? Porque aos olhos do Senhor não há diferença, não há pequeno, não há grande. Pelos olhos do Senhor, há o nosso posicionamento diante da situação que o mundo coloca na nossa frente. Aos olhos do Senhor, o que importa não é o nosso passado, não é até agora o nosso presente, mas importa a nossa atitude em ouvir a voz dele, obedecer e colocar em prática. E essa mulher foi colocada ao lado com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés, e sendo quem ela poderia ser. Às vezes a gente pode dizer assim, mas o que eu sei fazer? Eu não sei falar, eu não sei alguma coisa. Irmãos, o Senhor usa quem Ele quer. Glória a Deus. O Senhor usa aquele que se dispõe. Aquele que está pronto durante a batalha é aquele que o Senhor vai usar para vencer o gigante. Não há limitação que você possa tentar se colocar, não há qualquer condição que o mundo possa olhar para você e dizer que você não é capaz, mas importa o teu posicionamento. Importa se você está pronto a ouvir e obedecer a voz do Senhor. Aquela mulher, ela ouviu falar que o Senhor abriu o mar, ela nem viu o mar sendo aberto, mas ela fez com que grandes coisas pudessem vir a acontecer. Vamos voltar lá em Josué. Tenha tudo isso em mente aí para a gente continuar a história aqui. Josué, capítulo 2. Amém? Está fazendo sentido? Sim, amém. Glória Amém. a Deus. Agora fui eu que perdi aqui. Vamos para Josué agora no capítulo 3. Lá no versículo 14. 3, 14. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança, a arca do concerto, diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas. Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar sagrado. Faltavam-se de todo e separaram-se. O mar se abriu novamente, amém? Então todo o povo passou de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco, ou seja, em pés secos, até que todo o povo acabou de passar no Jordão. Amém? Amém. O Senhor que havia aberto o mar vermelho junto com Moisés, agora abriu o Jordão para eles atravessarem. Se aquele povo não tinha visto o mar vermelho, tinha apenas ouvido, agora eles viram a glória do Senhor novamente. Aleluia. Agora eles estavam ainda mais prontos. Vamos avançar no capítulo 5 de Josué. E para você entender que está chegando a hora da guerra. Josué no capítulo 5, no finalzinho dele, no 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha à mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Amém? Aleluia. Essa aqui é uma manifestação. Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que Josué se prostrou e adorou aquele anjo. E a gente sabe que anjos não merecem adoração, não devem ser adorados. Mas aquele anjo não negou a adoração. Aquele anjo permitiu, ou pelo menos a Bíblia não fala claramente que ele tem refutado. Aqui há estudos, há
Há estudos que podem dizer que é como a chamada teofania, ou seja, o próprio Senhor Jesus teria se manifestado a Josué ali, dizendo: essa guerra sou eu que vou lutar por vocês. Essa guerra aqui não é com a força do braço de vocês, não é com a estratégia de vocês, mas é o próprio Senhor que estará à frente da batalha. Aleluia, glória, glória. Que você possa entender que na sua vida, na nossa vida, não é pela força do nosso braço, não é de tanto a gente tentar, de tanto a gente falar, mas tem coisas que a gente simplesmente coloca na mão do Senhor. Escuta, lembra da promessa e deixa com que Ele faça tudo o que tem que ser feito. Nós temos que estar prontos, nós temos que estar atentos, porque a nossa parte nós precisamos fazer. Mas quem vence a guerra é o Senhor Jesus, glória amém? Deus, é Ele amém. que luta as nossas batalhas. Glória a Deus. Vamos lá em Josué 6, para a gente ver essas muralhas caindo, em nome do Senhor Jesus. Josué 6, do versículo 1. Ora, Jericó cerrou-se, ou seja, a cidade estava fechada. E estava fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó e ao seu rei os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade de uma vez. Que assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca da aliança. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Amém? Então olha a ordem que o Senhor deu para o povo. Eles já tinham chegado nas entradas da cidade ali, mas aquela cidade era uma fortaleza. Então em volta da cidade toda são as famosas muralhas de Jericó que a gente ouve, né? E não pensem que são muralhas pequenas, são altas, são largas, são muito bem construídas, tem camadas e camadas. E a ordem que o Senhor deu para eles, estão recapitulando, por 6 dias vocês vão dar uma volta, ou seja, uma volta por dia. E no 7º dia serão 7 voltas. Quando o Senhor fala algumas coisas na Bíblia, assim, principalmente com questão a números, a gente pode deduzir algumas coisas. O povo, eles ficaram 40 dias esperando a terra, lá com Moisés. Então, por conta de terem ficado murmurando 40 dias, andaram 40 anos no deserto, né? E por conta de ficarem 40 anos no deserto, todos morreram lá e teve que nascer uma nova geração para poder possuir a terra. O 40 é uma outra história, ele pode nos remeter a um tempo de tentação, de provação. Se a gente pensar um pouquinho, o Senhor Jesus foi tentado por 40 dias também, né? Muitas coisas acontecem com o número 40 na Bíblia, que é como se fosse uma mudança de estado. Ou seja, um povo que era escravo, que tinha uma mente de escravo, agora não. Agora é um povo que está pronto para possuir a terra. Aqui está falando primeiro de 6 voltas, né? 6 a gente entende que é o número do homem. Ou seja, a parte do homem, o homem que está pronto para fazer. O Senhor preparou eles para a guerra e eles vão obedecer a voz do Senhor. E eles vão obedecer por 6 dias. Mas o 7, que é o número do Senhor, ou seja, o 7º dia, serão 7 voltas. Para que ficasse gravado até 2 vezes, né? 7 dias, 7 voltas, que quem venceu aquela batalha foi o Senhor. Não foi pela força dos homens. Verdade. Porque no 7º dia, eles não começaram a escalar a muralha. Eles não começaram a atirar contra a muralha. No 7º dia, a ordem era que eles gritassem a toda a voz que eles pudessem. As trombetas, as buzinas tocaram e eles começaram a gritar. E aí o que aconteceu? As muralhas vieram ao chão. É o Senhor que trabalha a nosso favor. É o Senhor que vence as nossas guerras. É o Senhor que põe a muralha no chão. Naquele dia, com certeza, ou muito provavelmente, aconteceu um grande terremoto. E deve ter sido um terremoto feroz para colocar toda aquela muralha no chão. E então todo o povo entrou e conquistou a cidade, e a gente já sabe o que aconteceu. Obrigado, Deus. Que você possa entender que o Senhor, quando Ele fala, Ele cumpre, Ele não volta atrás. Eu creio, Deus. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, as muralhas podem cair na nossa frente. Obrigado, Deus. Aquele povo venceu aquela guerra, aquele povo conquistou Jericó, porque eles se lembraram da promessa. Eles não se esqueceram da promessa que o Senhor tinha falado com eles.
Você está em Josué ainda aí? Volta em Josué, no capítulo 1. E a promessa que o Senhor tinha sobre Josué, que já tinha sobre Moisés e que tinha sobre todo o povo, que agora nós vamos declarar sobre a nossa vida. Aleluia. Josué, no capítulo 1, no versículo 3. Isso aqui está acontecendo no momento em que Moisés tinha acabado de morrer e Josué estava assumindo o posto, tá? de capitão, está à frente do povo. E o Senhor falou: todo lugar que pisar a planta dos teus pés, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Novamente: esforça-te e tem muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás a prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E o Senhor fala novamente: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia, amém. Maravilhoso. O Senhor falou para Josué, pelo menos 3 vezes aqui, não sei se a gente contar, deve ter até mais: esforça-te e tem bom ânimo, seja forte, seja corajoso, porque eu estarei contigo. Obrigado. Isso é o que o Senhor está falando para mim e para você, hoje e sempre. As guerras vão se levantar, é por isso que Ele está dizendo para você se esforçar e ser corajoso, para não retroceder, não voltar. Mas nunca se esqueça que o Senhor está com você onde quer que você andar, que o Senhor está cuidando, que Ele continua sendo aquele anjo que vai à frente, lutando as nossas guerras. E para encerrar, irmãos, a gente viu que por alguém que parecia ser pequeno, né? Como Raabe, pela atitude dela, toda aquela muralha de Jericó caiu. Você consegue entender que pela atitude dela, improvável, toda a guerra começou a ser vencida naquele momento. Da mesma forma, o Senhor pode te usar, o Senhor pode falar através de você, aonde quer que você estiver. Basta que você seja pronto para ouvir e para cumprir a vontade do Senhor sobre a sua vida. Você esteja com a espada na mão, porque quem luta as nossas guerras é o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Mas nós precisamos estar prontos, em pé, em posição de fé, em que você entenda que a chave para qualquer coisa é sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. No momento da dificuldade, no momento da luta, não se esqueça do que o Senhor já fez por você. Não se esqueça daquilo que o Senhor já fez na sua vida, porque eu tenho certeza que você tem um milagre para contar. Eu tenho certeza que Deus já transformou alguma coisa na sua vida, e que você possa se lembrar de quem Ele é, de quem Ele continua sendo, que Ele continua sendo o mesmo, que o poder dele não mudou. E quando a gente começa a viver assim, lembrando quem o Senhor é, a gente não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, e a gente começa a viver Verdade. o sobrenatural de Deus na nossa vida. Glória Amém? a Deus, amém. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Você possa meditar sobre ela. E vamos ficar em pé. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos. Palavra maravilhosa. Deus tem falado sobre murmuração. E olha, quando a gente não murmura, a vitória que nós temos. Então vamos guardar isso no nosso coração. Quem murmura não entra na terra prometida. Guarda isso. Agora aquele que libera uma palavra de bênção, esse vive o melhor do Senhor. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração e pratique essa palavra. Porque desde a abertura o Senhor está falando. E nada é combinado.
entre nós, mas é tudo combinado pelo Espírito Santo. Amém? Ele sabe o que Ele quer falar, Ele sabe o que o Pai quer falar, o que o Senhor Jesus quer falar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque estamos aqui em Tua presença. Agradecemos por esse tempo, Senhor, na Tua casa. Agradecemos por essa palavra, Senhor, que nos dá ânimo. Palavra, Senhor Jesus, que nos ensina, Pai, a tirar a murmuração e a liberar palavras de bênção, de vitória. Que o Senhor venha agir sobre a vida de todos os teus filhos e filhas aqui, aqueles que estão assistindo. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que move o céu, que move a terra, que trata, que trabalha e que traz a vitória para cada um de nós. Então vem, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus poderoso, um Deus que traz vida, um Deus que traz a vitória. E não importa a situação, como nós ouvimos aqui, o Senhor é um Deus zeloso, poderoso para agir no coração daquele que te busca. Sendo perseverante, nós teremos a vitória e vamos glorificar o teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Aleluia. Vem, Senhor, e nos instrui hoje e sempre. Amém. Amém. Deus é bom demais, não é? Lembra que Raabe faz parte da linhagem de Jesus. Olha que interessante. Raabe faz parte da linhagem de Davi e de Jesus. A boca te leva a lugares que você menos imaginou, mas também a boca que impede também você de chegar a lugares que você poderia chegar. Guarda a tua boca, guarda. Vamos liberar palavras de vitória para viver o que essa palavra que foi ministrada hoje tem para a nossa vida em nome de Jesus. Eu me despeço de você que está assistindo, que Deus abençoe você. Amanhã assista e ouça. Eu vou estar na Rádio Cultura AM ministrando no programa da pastora Maria Luísa. Então nos acompanhe lá às 8 horas da manhã. Deus abençoe vocês. Shalom.